A mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. 30% dos entrevistados pelo Instituto Datafolha responderam que sim, a mulher é culpada pelo estupro. A pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela ainda que 42% dos homens concordam com a afirmação e, da mesma forma, 32% das mulheres acreditam que a culpa é da vítima. Para nos ajudar a interpretar estes números que nos chocam profundamente, o Estúdio 4 desta semana está recebendo a coordenadora do Projur Mulher, da UPF, Josiane Petri Faria, a jornalista Ingra Costa e Silva e a professora de filosofia da UPF, Patrícia Ketzer. Sejam todas bem-vindas. A gente poderia estar aqui discutindo outras questões da mulher, mas, lamentavelmente, a gente tem que voltar a esse tema que nos chocou na semana passada com o resultado dessa pesquisa. E para a gente iniciar esse primeiro bloco, vamos fazer uma rodada de avaliações. Qual é a análise que vocês fazem do resultado dessa pesquisa? Eu começo com a professora Josiane. Pois bem, o resultado dessa pesquisa, infelizmente, ele não foi uma surpresa, né? Já se sabia que grande parte da população acreditava que a responsabilidade ou parte da responsabilidade dos estupros correspondiam à vítima. Então, me parece positivo que isso tenha aparecido oficialmente, porque a partir desses dados, onde se oficializa um preconceito, onde se oficializa que está se culpabilizando a vítima numa espécie de crime, a gente pode tomar medidas e a gente pode oficialmente reagir a isso. Ingra, você que é uma ativista, te chocou? Na verdade não, Zumara, assim como a Josiane já pontuou, a gente já tinha ideia de que era esse o cenário que a gente enfrenta, porque afinal de contas somos mulheres e todos os dias isso é reforçado na nossa vida, né? O que esses dados apontaram já é reforçado todos os dias, quando no caminho para nossa casa, por exemplo, a gente sofre um assédio, que a gente tá com um shortinho curto, porque não tá com uma roupa adequada, você escuta barbaridades de um estranho, porque ele tem o respaldo para agir de maneira violenta e adentrar a intimidade dessa mulher, seja com palavras de baixo calão, ou com o toque, ou com o estupro propriamente dito, né? Professora Patrícia, como é que a filosofia recebeu o resultado dessa pesquisa? Não é surpreendente, né? Isso está ligado a uma questão que ela não é de hoje. A gente pode analisar com uma perspectiva histórica. A mulher, ela sempre foi vista como posse do homem. E isso não mudou. Apesar de a gente ter avançado em alguns pontos no debate de gênero, a mulher até hoje, ainda que na Constituição isso já não esteja mais presente, nós ainda somos vistas como posse do homem. Então, isso reforça essa cultura do estupro. A mulher ainda é vista como se ela fosse um mero objeto a serviço do homem. Uhum. Agora, tem um dado na pesquisa que 32% das mulheres também acreditam que a culpa é delas. Professora Josiane. Na verdade, nós estamos diante de uma sociedade patriarcal, com valores patriarcais, e que tanto homens quanto mulheres são ensinados a restringir as liberdades das mulheres e entenderem que esse é um comportamento adequado. Ou seja, maior liberdade para um sexo, menor liberdade para outro, como se isso fosse natural, como se tivesse sido sempre assim, ou como se a natureza nos tivesse feito dessa maneira, enquanto na verdade são comportamentos aprendidos. Então, sim, as mulheres também têm responsabilidade na manutenção desses comportamentos machistas e em desrespeito à igualdade de gênero. Uhum. Bom, o resultado da pesquisa é o seguinte, a pesquisa, aliás, ela foi desenvolvida com 3.625 pessoas com 16 anos ou mais, que moram em 217 municípios entre os dias 1º e 5 de agosto. De alguma forma, Ingra, não se esperava porque a pesquisa não havia sido anunciada antes, mas esse número pode ser ainda maior? Sem dúvida, porque na verdade muitas pessoas, elas negam o seu próprio comportamento. Elas têm consciência de que aquilo não é legal, mas elas estão propagando de alguma maneira essa cultura do estupro. Por exemplo, eu não estuprei nenhuma mulher, mas me mandaram o nude da minha colega de faculdade que vazou e eu repassei ele.
eu estou perpetuando essa cultura de que a mulher é posse, de que a mulher é objeto e que a sua conduta moral é definida através dos seus comportamentos sexuais, enquanto o dos homens não é. Existe uma diferença entre um e outro. Professora Patrícia, acha que o número poderia ser maior, de repente, com um universo maior de entrevistados? Com certeza. Muitas pessoas se sentem hoje, devido muito a um aumento do debate de gênero, a um aumento do ativismo feminista, principalmente nas redes sociais, se sentem coibidas de expressar suas ideias machistas. Mas, ao conversar mais de perto com as pessoas, a gente percebe que muitas vezes elas assumem esse tipo de postura sem sequer perceber. E numa conversa mais próxima, elas acabam deixando claro que é assim que elas pensam também. A pesquisa também revela que 85% das mulheres entrevistadas têm medo de ser estuprada. Em algum momento isso pode mudar o comportamento da mulher? Esse medo leva, talvez, a não usar roupas consideradas inadequadas? Todos os dias, assim, eu duvido uma mulher que não passou em algum momento da vida pensou, mas eu vou ter que voltar sozinha depois da noite para casa, talvez eu vá de calça, não vá de vestido. Quantas vezes a gente deixou de fazer coisas por esse medo, coisas básicas, como andar na rua? Você nunca sentiu isso? Sim, com certeza. Em alguns lugares, com certeza. Como usar no verão, a gente mora num país tropical, aqui é quente. É quente. O homem, ele anda sem camisa, não tem problema nenhum. A gente se coloca um vestido, é impossível que você ande mais de 4 quadras sem ouvir alguma coisa que você não quer ouvir. Que isso fique muito claro. Agora, esse comportamento, ele muda de acordo com a idade da mulher? Vocês percebem isso? Eu acredito que me recordo, por exemplo, aos 12 anos, por exemplo, ser a idade onde eu mais me lembro de ter sofrido esse tipo de violência, porque eu acredito que seja a idade onde as meninas são mais vulneráveis, por elas ainda serem crianças, na verdade, estarem passando por um processo de transformação e os homens justamente as verem como totalmente suscetíveis a eles. Então, nós estamos suscetíveis a todos os momentos, né? E a gente sofre com isso sempre. Não importa se a gente tem 5 anos, porque a gente sabe que existem relatos de bebês que são estupradas, né? Ou 50 anos. Mas eu acho que existe a pré-adolescência é um momento em que eu pelo menos me lembro de sentir com mais força isso. E você se reprimia em relação à roupa, em relação a outras atitudes nessa idade, Patrícia, tu te recordas? Com certeza, com certeza. Evitava usar roupas curtas e sempre existia aquele discurso de que uma menina correta não usaria roupas curtas, que você deveria se dar ao respeito. O tal do comportamento de menina, né? Isso. Isso não é coisa de menina, menina não senta assim, menina não se veste assim. Isso não é por mal que muitas vezes nós somos ensinadas, é justamente numa intenção de proteção que os nossos pais têm em relação a nós. E quanto mais jovens nós somos, menos conhecimento, ou até hoje, né, menos consciência de gênero se tem, e durante um tempo na vida a gente acredita mesmo que o lugar reservado a nós é esse, é um espaço de limitações. E o outro sexo, né, os homens, acabam sendo educados de maneira que eles têm maiores liberdades e que um mundo de respeito à igualdade de gêneros é um mundo chato, né, de que como que eu não posso fazer uma piada, como que eu não posso dizer uma coisa desagradável a uma mulher, isso não vai impactar em nada a vida dela, só que impacta, né? Isso vai nos limitando, isso vai nos restringindo a espaços que nós poderíamos ter muito maiores em sociedade. Isso vai dificultando em emancipação, em empoderamento da mulher e vai reforçando essas culturas, né? Vai reforçando essa ideia que a gente tem que se manter submissa. Toda essa educação para a desigualdade de gênero que se tem, ela perpassa comportamentos muito básicos, como comportamentos em rodas de amigos, como a Ingrid falava, do compartilhamento de uma foto. Ninguém se sente responsável
pela formação de uma cultura, mas a cultura só se forma a partir do momento que você repete comportamentos. Então, é muito fácil você fazer uma piada em relação à roupa da mulher, à inteligência da mulher, ao cabelo da mulher, à forma física ou, sei lá, o peso que essa mulher está, a adequação da roupa dela. Sendo você um homem, faça piada com você mesmo e veja se você acha engraçado. As meninas de hoje... Patrícia, quer complementar? E isso também vai causar um problema muito sério na autoestima das mulheres em geral, né? Porque isso vai fazer com que a gente cresça com a autoestima extremamente prejudicada. A gente escuta durante toda a nossa infância, por exemplo, que os meninos falando coisas como você corre como uma menina, você luta como uma menina, tudo que é mal feito é feito como uma menina. Porque a gente sempre tem que ficar se comportando da forma adequada como nos foi ensinada, que é da forma reprimida, da forma a ser submissa. E isso vai prejudicar a nossa autoestima e vai prejudicar todo o desempenho que nós poderíamos ter em uma série de atividades posteriormente. Então, isso vai ter uma série de consequências psicológicas na formação das mulheres posteriormente. De alguma forma, as meninas de hoje, a gente está falando de adolescentes, elas têm uma outra consciência em relação ao seu corpo, aos seus direitos, Ingra? Você percebe uma mudança do comportamento das meninas de hoje? Com certeza, eu diria que isso se dá em grande parte devido à interação que a internet proporcionou para essas meninas, porque antes esses assuntos eles não eram tão discutidos em rodas de conversa, né? Eram tabus. E assim como as meninas acabaram de falar, coisa de menina, coisa de mulherzinha, é sempre uma coisa negativa, nunca é bom ser coisa de mulherzinha. Quando a gente quer que alguém faça algo legal, vai lá e age que nem homem. Mas quando a gente quer dizer que alguém fez uma coisa que foi meia boca ou que não foi muito bom, é coisa de mulherzinha. Um exemplo claro dessa cultura que a gente tem é que a punição para um homem que é estuprador é ir para a cadeia e o quê? Virar mulherzinha. Porque virar mulherzinha é ruim, é isso? É ser abusada, é sofrer violência, é ser ruim, é não fazer direito, é isso que é ser mulherzinha. Hoje, as meninas conseguem ter essa discussão porque tem coletivos feministas, porque tem site, porque tem blog, porque tem vlogger, tem a Juju, que é maravilhosa, que atinge todas as idades, que consegue pegar assuntos dificílimos, como relacionamento abusivo, e tratar de uma maneira tão simples que tu assiste aquele vídeo e fica... Meu Deus, e preciso conversar com as minhas amigas, eu sei que elas passam por isso. E essa conversa toda foi aumentando. E, claro, se tomando conta dos espaços além do virtual, né? Nos encontros, roda de conversa, alguma coisa, o assunto acaba vindo. Porque alguém não agiu legal contigo, o assunto já vai surgir. E você vai dizer, isso não é legal. Tu não está falando propriamente o feminismo. Feminismo, sou feminista. Mas você está tratando indiretamente aquele assunto. Me parece que eu tenho uma boa expectativa em relação a essa jovem geração, né, que está se formando. Porque, veja bem, hoje nós temos desenhos animados que atingem a primeira infância, onde as princesas querem ser livres, né? Onde as princesas vão à luta, onde as princesas... Elas não querem só encontrar o seu príncipe encantado. Ou seja, elas até podem ter um príncipe, mas porque elas desenvolvem afeto em relação àquele príncipe, mas não porque elas necessitam dele para viver e para sobreviver. Elas têm uma personalidade. Hoje se discute nas escolas de educação infantil gênero, se trabalha com a desconstrução, né, dos pertencimentos, de que o rosa não é só para as meninas, de que o azul não é só para os meninos. Ou seja, o entender e o ressignificar a figura da mulher em sociedade significa necessariamente ressignificar a postura do homem nessa sociedade. Então não adianta nós ficarmos só conversando entre nós, né? Isso é uma mudança. E toda vez que você está falando em sociedade, você está falando em um espaço onde existem transformações todos os dias. Então é possível sim a gente conseguir transformar, a gente deixar de ver coisa de menina como pejorativo, de entender o próprio feminismo, né, como algo de violação. O feminismo não é de violação, né, é de igualdade. Então, a quem incomoda o feminismo? Quem não quer uma sociedade igual? Somos nós? Bela questão. Mas a gente vai fazer um intervalo e volta na sequência para tentar responder essa provocação da professora Josiane. Até mais.